E nós já vamos começar o nosso programa tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Enfim, se você tem alguma dúvida, não fica com ela. Manda aqui para o nosso WhatsApp 991-22-2899, que a nossa super advogada previdenciária, Carla Sanches, responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla, tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no dia de hoje. Perfeito, bora para nossa primeira pergunta de hoje, que é a seguinte, ó. Estou entrando com auxílio LOAS, pois perdi a visão de um dos olhos. Preciso estar em casa no dia da perícia do INSS, que é quando a assistente social fará a visita na minha casa, e não tenho uma data certa para essa visita. Quero saber se posso perder o benefício caso o assistente vá na minha casa e eu não estou em casa. É que assim, né, o LOAS, quando é caso de deficiência, tem a perícia, em que a pessoa ela se desloca até o INSS, ou se for um caso da justiça, até o consultório da pessoa que vai fazer essa avaliação. E tem a assistente social, que vai ali verificar qual que é a situação dessa pessoa, né, Patrícia? Porque o LOAS, além da pessoa estar incapaz, ela também precisa estar a situação social dela é avaliada. Então, na verdade, a questão é que, por que não existe uma data marcada? Porque a assistente social, seja da Justiça ou seja do INSS, ela pretende pegar a pessoa de surpresa, para verificar quem são os vizinhos, né, e o que ela faz. Por que não é dito também para a pessoa aí? Porque se essa pessoa eventualmente estiver trabalhando e ela souber a data, ela vai estar em casa. E esse benefício a pessoa não pode e não pode ter condições de trabalhar. Então, pode acontecer sim da assistente social ir na sua casa e você não está. Se isso acontecer, ela tem 2 visitas, geralmente ela faz, e na segunda visita ela dá uma avisada, olha, por esta semana eu vou passar aí. Então, por isso que é interessante sempre ter alguém em casa, principalmente o autor da ação. Perfeito. Eu pago INSS como baixa renda, pago R$ 76 por mês. Tenho também o CRAS. Isso garante minha aposentadoria ou eu terei que complementar? Bem, é uma pergunta muito interessante. Por quê? De fato, há uma possibilidade legal, né? Então existe uma previsão legal de que algumas pessoas paguem esse montante como baixa renda. Por que a gente fala que não vai garantir a aposentadoria? Porque o critério para o CRAS, para você ser baixa renda, é um. Para o INSS, é outro. Então, pode acontecer que uma vida inteira você pagou como baixa renda, porque se enquadrou no CRAS, e quando você chega lá no INSS, o INSS pede para você complementar. Então, a primeira coisa interessante é procurar um profissional da área, um advogado, para fazer esse levantamento, se essa pessoa ela se enquadra como baixa renda para o INSS. Porque se de fato ela não se enquadrar, quando ela pedir, ela vai ter que pagar essa diferença, né? Geralmente pessoas baixa renda pagam em 5%, e daí elas teriam que pagar pelo menos em 11%. Então, toda essa diferença vai ser cobrada, e é cobrada de uma vez só. Nossa. Boa tarde, minha mãe completa 62 anos somente em fevereiro do ano que vem, mas já tem tempo de serviço para se aposentar. Ela realmente precisa aguardar até o aniversário para se aposentar? Ela teve Covid há 4 anos e ficou com problemas de saúde. Será que consegue um auxílio-doença? É a Márcia. Bem, se ela tem... Aí a gente tem que ver, né? Quando a pessoa diz, ela tem tempo suficiente de contribuição. Esse tempo suficiente de contribuição para pedir antes dos 62 anos é 30 anos de contribuição. Se ela tiver menos que isso, é uma aposentadoria por idade e necessita esperar mesmo a idade, que é os 62. Então, essa é a primeira coisa. Mas ela tem o tempo suficiente para a aposentadoria por idade, que é 15 anos. Beleza, mas não tem a idade, que é 62. E vai aquela regra que a gente sempre fala, né? Tem o protocolo, tem que ser feito ou no dia do aniversário ou um dia após o aniversário. Com relação ao auxílio-doença, é necessário aí verificar com o médico que acompanha se, de fato, né, o fato dela ter tido Covid e as sequelas dessa doença, se isso a impede de trabalhar. Porque, mais uma vez, a gente sempre deixa claro, né, Patrícia? Estar doente, existir uma doença, você ser portador de uma doença, não significa que você é incapaz. Incapacidade é diferente de você ter uma doença. Boa tarde, eu tenho 63 anos de idade, 5 anos de carteira assinada e tenho nota de produtor rural, desde 2016. Hoje estou pagando INSS. Quando posso me aposentar? Esse é um caso híbrido, né, Patrícia? Ele tem um pouquinho de assinatura de carteira, ele tem um pouco de atividade rural, e daí ele voltou a pagar INSS. Então, se for um homem, ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade, e se for mulher, aos 62. E vai ter que juntar tudo esse pouquinho que tem, e vai ter que somar e dar 15 anos. Sou a Lindinalva de Toledo,
e tenho 53 anos de idade. Estou esperando minha aposentadoria há quase 6 anos, que ela está em avaliação. Por que demora tanto? Trabalho há 30 anos na mesma empresa. Bem, 6 anos certamente é um processo judicial. E às vezes demora mesmo, Patrícia, infelizmente. Principalmente quando está sendo analisado atividades especiais, né? Atividades insalubres, em que a pessoa juntou ali os PPPs para se aposentar antes. Então, tem uma demora. A demanda judicial, ela demora mesmo. E se teve que fazer perícia, se teve que ter testemunhas, isso demora. A gente tem uma média, né, em primeira instância, aqui na nossa região, que é a 4ª região, inclusive é a região que é mais rápida do Brasil, é a 4ª região, que abrange Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, em primeira instância, demora uns 2 a 3 anos. E depois se sobe para o tribunal no Rio Grande do Sul, aí fica ali um pouco, né, demorado. E depois se sobe para Curitiba na turma, também em torno aí de 1 a 2 anos. A gente teve uma questão no tribunal, isso é importante falar, né? O Rio Grande do Sul teve aquelas enchentes, o tribunal ele fica em Porto Alegre, ele foi atingido por essas enchentes, então a gente teve quase 4 a 5 meses do tribunal não conseguindo funcionar, porque o servidor foi atingido. Então, isso também fez com alguns processos que estavam em segunda instância, eles têm demorado mais. Recebo pensão por morte. Também tenho o direito de me aposentar por idade? Tem sim. A pensão por morte, você pode acumular com a sua aposentadoria. Então, se você recebe uma pensão por morte, você pode aí pagar o seu INSS, que você vai acumular os 2 benefícios. Tenho 59 anos, trabalhei 15 com registro em carteira assinada e tenho 12 de contribuição como autônoma. Além disso, tenho laudo médico por um problema no braço. Meu médico me deu um afastamento de 60 dias, mas o INSS negou o benefício. O que eu posso fazer? Bem, com relação ao auxílio-doença, o perito do INSS, ele não está atrelado ao seu atestado. Ele pode, sim, não entender que você precise desse afastamento. Então, o que pode ser feito é um recurso, né, administrativo, pedindo para que seja revista essa decisão, ou, eventualmente, entrar na justiça. Só que 60 dias é pouco, então é uma ação de baixo valor, então dá para ser entrado sozinho mesmo na Justiça Federal. Só que é um pouco difícil, Patrícia. 60 dias, de fato, mesmo o perito judicial, porque ali, se ela paga, né, ela é autônoma, ele pode entender que ela pode voltar a trabalhar. Então, 60 dias, sendo bem sincero, assim, é um atestado que ele não vai abranger, ainda mais se for assim, um problema só de dor na coluna, alguma coisa, como eu disse, caracteriza mais uma doença do que, de fato, uma incapacidade que está impedindo essa pessoa de trabalhar. Sou Carlos, tenho 58 anos e trabalho como eletricista há 30 anos. Posso me aposentar agora ou preciso contribuir por mais tempo? É uma ótima pergunta, porque o Carlos, ele trabalha como eletricista. Eletricista é uma atividade que pode ser considerada perigosa desde 2019 até 2019. Então, se ele tem 30 anos já de trabalho, então provavelmente ele já está ultrapassando mais os 35. Talvez já possa, sim, fazer o pedido da aposentadoria. Só que antes de pedir, mais uma vez, procure um profissional da área previdenciária para fazer esse cálculo, verificar se o valor da sua aposentadoria é bom, né, Patrícia? Porque pode ser que, às vezes, ele esperando 1 ou 2 anos, esse valor ele vá aumentar. Mas é possível, sim, por esse histórico, né, de ser pedido já a aposentadoria. Sou homem aposentado desde 2008. Cabe alguma revisão no meu benefício? Não cabe, né, Patrícia? Essa é uma lição que aprendemos já. 2008, já faz 10 anos que essa pessoa recebe, então, o que a gente chama popularmente de caducou o direito, não tem mais direito. Passou 10 anos que você recebe sua aposentadoria, já não pode pedir mais nenhum tipo de revisão. Olha só, então, gente, se você aposentou, passou algum tempo ali, eu tô achando que esse valor tá diferente, não espera chegar lá nos 10 anos, não vai empurrando com a barriga, né? Não, amanhã eu vou, depois eu vou, tá demorando demais o INSS, depois eu vou, que o depois pode não chegar, né, doutora? Exatamente, porque isso é interessante, né, Patrícia? Por exemplo, eu posso entrar, se eu recebi, depois de 2 anos eu já entro, mas demorou 10 anos para sair minha revisão, mas eu já entrei. Isso. Então, eu garanti. O que não pode é esperar os 10 anos para depois entrar. Isso, daí não tem jeito. Doutora Carla, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Sempre uma honra te receber, viu? Imagina, eu que agradeço sempre, Patrícia. É isso aí, gente.